Perfeito. Eu só vou contextualizar aqui. Eu amo endometriose. Meu primeiro diagnóstico na minha vida, eu nem era médico, mas meu primeiro diagnóstico foi endometriose. Olha que Olha, coisa legal, não e olha que sopro eu ruim. falei que é difícil de chegar De- no, Por isso que no eu me orgulho, diagnóstico, por isso que né? eu me orgulho. A endometriose lombar, na região das costas. O paciente tinha muita dor lombar e não sabia aquela dor que ia e voltava, tomava remédio, fez tratamento muscular e tudo e não melhorava nada. Então era. E aí eu falei, olha, fui perguntando, não sei porque, não lembro como, mas eu cheguei na endometriose. E ela estudou, fez um ultrassom, fez não sei o quê e chegou à Olha, e conclusão, chegou viu? lá no diagnóstico. Eu gosto da endometriose, não te chamei à toa. Agora, a endometriose ela pode ser grave? Ela pode se tornar uma doença grave para essa paciente, não só a dor? Sim, uma pergunta também que muito fazem, que acho que tem a ver com o que você acabou de me perguntar, é se por acaso a endometriose tem chance de ser um câncer. Também, boa. Então, geralmente pergunta, mas não, a endometriose é uma doença benigna, certo? Então, por exemplo, muita paciente chega achando que tem que operar, porque tem que tirar, porque senão aquilo ali pode virar um câncer, pode virar algo maligno e não é assim, né? É uma doença que é benigna, tá? É inflamatória e realmente o pior o cenário pior realmente é a questão da dor, que Do essa dor ela crônico. acaba sendo progressiva. Então, aquela dor que começa no ciclo menstrual, no período menstrual quando vem a menstruação, ela vai se agravando, vai se tornando fora do período menstrual. Tem pacientes que sofrem dor diariamente, dor na relação sexual. ah, A endometriose pode atingir a vagina também, a mucosa vaginal? Pode chegar até na vagina, e aí isso causa bastante dor na relação sexual. E também quando acomete a região que a gente chama de retrocervical, região atrás do útero e retovaginal, né? Ela cria uma placa ali, um espessamento. Então, toda vez que a paciente vai ter relação sexual, quando falar aqui porque eu sou ginecologista, né? Então, quando tem a penetração, o pênis bate no fundo da vagina, aquilo causa dor. A dilatação da vagina ali na penetração acaba empurrando e Do machucando. contato mesmo, né? Então, quando o Tá. pênis vai bater no fundo da vagina mesmo, que entra em contato ali com aquela placa de endometriose, aquilo gera dor. Então, muita paciente acaba nem conseguindo ter relação sexual, Olha, interessante. Muitas mulheres podem estar tendo isso e achando que é outra que é causa. outra E coisa, isso atrapalha exatamente. demais uma vida da pessoa, Uma além da, vida do da casal, própria dor né? por si só, né? Exato. A gente comentou também dos lugares, questão de gravidade da endometriose. Isso. Então, a gente, como eu tinha comentado, pode afetar a bexiga, pode afetar o intestino, e aí realmente ele pode crescer de tal tamanho que pode ter sintomas compressivos compressivos de intestino. Então, às vezes, a endometriose, o nódulo de endometriose, ele cresce tanto que ele pode obstruir a luz do intestino. E aí realmente tem que ser uma abordagem cirúrgica nesse caso, ou então ele infiltra ali a bexiga, causa sintomas urinários, sintoma de ardência urinária, a paciente fica achando que tem uma infecção urinária e na verdade é endometriose. Também pode comprometer ali a região dos ureteres, que são os caninhos, né, que ligam o rim ali à bexiga, e ao cometer essa região pode causar até uma hidronefrose, pode ser Ele obstrui, ele faz uma fecha, então. obstrução, e aí pode ser prejudicial até para o rim. Nossa, Então, então pode esses são os chegar a casos casos. mais graves, de fato, Exato, então. esses são os casos mais graves da endometriose. Graças a Deus, também são os mais raros, né? Cerca de 1% das pacientes apenas vão ter acometimentos mais graves, assim. Então, a endometriose, eu faço a correlação aqui, parece muito uma doença maligna nesses casos mais graves, né? Para essa capacidade de invadir, que nem aquele câncer que sai de um lugar e invade o É outro. verdade. E distorce completamente a anatomia. A gente vê que a paciente ela tem uma anatomia completamente distorcida. Da inflamação, a inflamação ela vai criando aderências. E aí a gente vai vendo que o útero vai ficando colado no intestino, que cola nos ovários, e é quando você vai para a parte cirúrgica, que você entra na pelve da paciente, está tudo completamente grudado. Então a gente às vezes não tem nenhum plano ali para onde passar, por onde ir, e um dos pilares até da cirurgia da endometriose é reconstituir a anatomia da pelve, que a Nossa, é muito mais endometriose vai complexo que só deixando tirar. muito mais complexo do que só tirar.
E esses pacientes, tá bom. Carol, tô no seu consultório, tô com a minha esposa, tá aqui, ó, tá com esses sintomas e tal. Como é que eu vou pesquisar de endometriose nela? Quais exames? Como é que é feito? Perfeito, perfeito. O diagnóstico mesmo de endometriose é um diagnóstico que a gente fala que é anatomopatológico, que a gente fazer uma cirurgia, tirar ali um pedaço, o patologista analisar aquela peça cirúrgica e falar, olha, ali é endometriose. Mas é claro que nem todos os pacientes a gente vai submeter a uma cirurgia para poder dar um diagnóstico de endometriose. Então, hoje em dia, o diagnóstico de endometriose, ele é puramente clínico. Tá? Então, a gente tem que ter atenção à paciente, como eu falei aqui um pouco mais cedo, aquela paciente que sempre teve cólica, que as cólicas foram sendo progressivas, é aquela cólica que foge, assim, o padrão de uma cólica menstrual habitual. Então, a gente tem que ter atenção e o diagnóstico parte exatamente daí. Cólica normal, cólica demais e dor demais não Não é é. normal, tá? E aí a gente vai ter também os exames de imagem, que são para ajudar na questão do diagnóstico, e mais importante, para a gente ver necessidade cirúrgica e caso a gente parta para uma abordagem cirúrgica, a gente planejar a nossa cirurgia. Então, esses são os papéis dos exames de imagem na endometriose. Então você tira uma foto lá de dentro, faz um mapa do caminho que você vai percorrer e do que você Exatamente, a vai gente tem que tratar. saber o que é que tem que planejar a abordagem cirúrgica. Então, o exame de imagem vai ser fundamental E nisso. quais exames de imagem? O, por exemplo, o primeiro que vem na minha cabeça, mais simples, o ultrassom. Ele ajuda Perfeito. A gente tem o ultrassom transvaginal, né, que é o ultrassom que a gente pede rotineiramente nas para ver consultas muitas de outras doenças, ginecologia, né? exato. Mas para endometriose, ele não é um exame tão completo. Tá? A gente tem, na verdade, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e mapeamento de endometriose. Então, é um ultrassom também realizado de forma transvaginal, tanto transvaginal quanto abdominal, em que a paciente, antes da realização do exame, é submetida a um preparo intestinal. Então, o uso de laxantes, para limpar realmente ali o intestino, né, e facilitar a visualização dos órgãos. A grande questão é que o médico responsável por fazer esse tipo de ultrassom, ele tem que ser treinado para fazer mapeamento de endometriose. Então, muito mais do que o ultrassom, é a pessoa que está fazendo o ultrassom. Ela tem que ter o olho treinado para poder dar o Que às diagnóstico vezes ali. pode ser uma lesão muito pequenina, né? Exatamente. A descrição das lesões de endometriose são espessamentos. Então, ele tem que visualizar a estrutura pélvica e notar que ali existe um espessamento da estrutura, principalmente isso. É, eu que faço ultrassom vascular, deve ser muito difícil de ver, né? Bem detalhe. Então realmente não é qualquer ultrassonografista que tenha capacidade de fazer, realmente tem que ser um ultrassonografista treinado. E a gente tem também a ressonância magnética da pelve, certo? Também pode ser feita com preparo intestinal e com gel endovaginal. Justamente o ideal também é que seja feito por um radiologista com os olhos treinados para ver endometriose. Então, quanto mais radiologistas, mais ultrassonografistas a gente tem treinados para ver esse tipo de lesão, melhor a qualidade do exame.